Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. Seja muito bem-vindo aqui na TV Canção Nova, que eu acolho você com muito carinho. Um programa onde vamos meditar e estudar a Palavra de Deus. Já pegue sua Bíblia, pegue seu caderno de anotações. Quero saudar você que nos acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. É uma alegria tê-lo aqui. No programa passado, começamos a tratar da segunda aliança de Deus com a humanidade em Abraão. Que coisa mais linda foi o programa passado. Vemos como Deus fez a sua aliança com a humanidade na pessoa de Abraão. Vimos, por exemplo, que a circuncisão começou a partir dali, em Abraão. E como pegamos só o finalzinho ali do segundo bloco, nós vamos voltar a este assunto. Então é uma alegria ter você aqui para meditarmos sobre a aliança, segunda aliança de Deus com a humanidade em Abraão. Antes, quero saudar e receber aqui no meio de nós, mais uma vez, Dom José Falcão. É uma alegria ter o senhor aqui. Que alegria estar aqui, Deus seja louvado, Frei Gilson. Muito bom. Dom José, foi muito interessante o que nós vimos no programa passado, falamos sobre, o senhor já introduziu para nós, lemos Gênesis capítulo 15, versículo de 17 a 21, e depois vimos o texto que Deus faz a aliança com Abraão, Gênesis 17, de 1 a 13. Eu tenho algumas perguntas para fazer ao Senhor a respeito dessa aliança de Deus com a humanidade em Abraão. E a minha primeira é, o sinal é a circuncisão. O sinal é no homem. A minha pergunta é por que o sinal no homem, não na mulher? Por que não nos dois? Por que só no homem? O que esse homem representa? Não sei. O que esse homem representa? Por que só no homem, não na mulher, não nos dois? Fecundidade. Obviamente que a mulher está ali, está fértil, mas é preciso que o varão se una a ela. É preciso que algo do corpo dele tome a iniciativa para, de fato, depositar no corpo dela a fecundidade da vida. Então, pai e circuncisão, pai e órgão genital. O ponto de partida. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Depois, não é bom que o homem esteja só. Façamos uma companheira que lhe seja adequada. Portanto, a circuncisão tem relação com o início da vida. E o início da vida humana, por vontade de Deus, veio com o sexo masculino. E isso, de forma alguma, não interpretem mal nenhuma feminista, e não, ninguém faça leitura feminista ou discriminatória do livro do Gênesis, não. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A nossa imagem. Portanto, cortar o prepúcio significa o primeiro sinal da fecundidade da vida. Da minha consagração. Foi aquele primeiro que eu fiz. E não significa que quem vai ser feito em segundo lugar, é menos importante. Não, façamos, e da costela de Adão. Isso significa a mesma natureza, a mesma dignidade, a mesma importância. Do lado, nem de cima nem de baixo. Por favor, Gênesis capítulo 17, versículos de 1 em diante. Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser íntegro, quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto por terra. Deus disse-lhe, este é o pacto que faço contigo, serás o pai de uma multidão de povos. Pronto, a palavra-chave, pai.
pai. Avante. De agora em diante, não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. E é curioso que o pai de todos nós teve uma esposa cujo nome também foi mudado. O que mostra que, sem dúvida alguma, o primeiro que foi criado, aqui representado por Abraão, que agora se chama Abraão, temos também, digamos, a nossa matriarca com quem ele se casou, cujo nome também foi modificado. Eu tentaria a explicação por esse caminho. Sim. Então é por isso, então o senhor respondeu de uma forma muito interessante, tem a ver com a paternidade. Então é por isso que o catecismo da Igreja Católica nos diz que Abraão é o nosso pai na fé. Pai de todos nós. Não somente o catecismo, mas já que Vossa Reverendíssima tratou do assunto, Jesus diz, a ninguém chameis de pai, porque um só é o Pai vosso que está no céu, etc. Mas aqui Jesus tem uma intenção bem precisa. Vocês não chamem Abá, como vocês chamam aos escribas e fariseus e doutores da lei, que gostam de ser chamados assim. Então, o contexto no qual Jesus pronuncia essa palavra, não chame ninguém de pai, é um contexto em que ele, não é o momento agora de nós discutirmos, em que ele se refere aos religiosos do seu tempo que faziam questão que os judeus chamassem-nos de pais, utilizando uma expressão que é exclusiva de Deus, Abá. Os judeus não pronunciam essa palavra com relação a Deus, palavra que Jesus colocou no Pai Nosso, Abá, Pai Nosso. E Jesus chamava o Pai, o seu Pai, o Deus Pai de Abá, com uma intimidade que deixava os fariseus, os doutores da lei, furiosos, porque era uma intimidade inadmissível na mente deles. Pois bem, então, São Paulo, na carta aos Romanos, chama diversas vezes Abraão de pai de todos nós. Aliás, os judeus chamam Abraão de pai, os muçulmanos também chamam Abraão, que eles chamam de Ibrahim, de pai, e nós, cristãos, chamamos também Abraão de pai de todos nós. Romanos, capítulo 4, versículo 18. Esperando, com toda a esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações. Segundo o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Perfeito. Abraão é chamado de pai, não no sentido que nós chamamos de pai nosso. E aqui já mostra que a palavra pai na Bíblia tem muitos significados. Pai espiritual, pai de uma família, pai de uma tribo, pai de uma nação que é Israel e, para nós cristãos, pai à luz da fé, pai de todos nós. A paternidade de Abraão é a paternidade na fé. A carta aos Hebreus vai dizer que Abraão acreditou, esperou contra toda a esperança e isso lhe foi creditado em conta de justiça. É como se Deus estivesse querendo restaurar o que perdemos em Adão? Deus, ao estabelecer aliança com Abrão, depois Abraão, tinha em vista reconciliar todas as criaturas, não somente os hebreus, futuros judeus, mas também os cristãos. É uma aliança de prefiguração, de preparação, sem dúvida alguma, é um passo importante para a reconciliação, para a restauração da humanidade em Cristo. Colossenses, capítulo 1, versículos de 19 a 20. Porque aprouve a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Perfeito. O verbo reconciliar também vai aparecer no versículo 22. É uma leitura muito bonita. Mas a resposta é sim. Está em ato o projeto de Deus de reconciliar todas as criaturas, instaurar omnia em Cristo, reconciliar todas as coisas em Cristo, é o tema da carta aos Colossenses. Então, a resposta é sim, Frei Gilson, sem dúvida alguma. Está em ato essa reconciliação, vai atingir a plenitude.
no mistério da morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que foi muito importante o senhor aprofundar para nós o porquê este sinal no homem. E é interessante ver que o próprio Jesus foi circuncidado, o homem perfeito. Agora, outra pergunta que eu tenho para o senhor, por que Deus dá a Abraão terra? Qual é esse sentido da terra? Se isso tem a ver depois com o reino dos céus, não sei. Tá bem. A resposta é a coerência com o que ele prometeu a Adão. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Eu dou a terra para vocês. Submetam a terra. Produzam na terra. Usem a terra. Todas as criaturas foram feitas para o homem. O homem, diz o Concílio Vaticano II, foi a única criatura que Deus quis em si mesma. Isto é, Deus quis todas as criaturas para serem entregues ao homem. Entendi. E aqui está a entrega da terra, isto é, esse dom é para vocês. Então, um hebreu que conhece esse texto da Escritura, é impensável que ele conceba uma existência aqui na terra sem a terra. Uhum. Tanto é assim que uma das bem-aventuranças de Nosso Senhor, em Mateus capítulo 5, por favor, em Mateus capítulo 5, versículo 5, Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Pois é. Só que, terra aqui tem dois sentidos, e aí são os padres da igreja. Tem um sentido nesta vida e tem um sentido na outra vida. Na outra vida, Apocalipse capítulo 21, vi um novo céu e uma nova terra. Basta. Olha que legal. Maravilhoso, minha gente, maravilhoso. Obrigado, Dom José Falcão, por nos... eu estou fazendo a pergunta do povo, Dom José. O povão está entrando aqui nessa mesa, eu fico imaginando o que o povo está pensando e vou fazendo perguntas ao senhor. O curioso é que as perguntas, elas não são... As perguntas do Frei Gilson não são pré-paradas, não. Elas são disparadas. O jogo de palavras eu acabei de inventar aqui. Ou seja, vem na telha dele, aí ele joga e eu que fico em maus lençóis. Ou seja, no intervalo, ele somente disse para mim assim, Dom José, tem algumas perguntas aqui, tá? Eu posso fazer? Pode. Aí pronto, eu fico à mercê, Deus tenha piedade de mim. E aqui não tem nada de improvisado. Não, tudo é improvisado, não tem nada de preparado, não. Sim, ou seja, eu ficaria em maus lençóis se eu respondesse. Mas o senhor está se saindo muito bem. O senhor usa a Bíblia, o senhor vai se escondendo nela. Bom, essa é a minha paixão. Então, as perguntas desse cabra não são perguntas preparadas, são disparadas. Por favor, dispare. Eu queria aproveitar também, ainda nesse bloco, essa aliança que nós estamos vendo em Abraão, vou te dar a terra, a circuncisão. O que essa aliança diz para nós hoje? Ela diz alguma coisa para nós hoje? Ou é uma coisa que ficou lá atrás, a gente não tem mais nada a ver com isso ou não? Ainda diz algo para nós hoje? A frase de Jesus responde plenamente à sua pergunta. Eu não vim abolir a lei e os profetas. Eu vim levá-los à perfeição. Antigo Testamento, imperfeição que atinge a perfeição em Cristo. É o desdobramento da intervenção de Deus na história. E essa intervenção segue passos pedagógicos que respeitam a mentalidade de um povo. A pedagogia de Deus tem paciência. A pedagogia de Deus se debruça sobre a mentalidade de um povo, sobre a concepção filosófica, cultural, antropológica, contextual de um povo. E assim, lá
nos primórdios de Abraão até nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos um homem que sai de uma cidade, de uma terra, de um contexto de idolatria, porque o pai de Abraão, ele adorava deuses. E Abraão certamente deve ter, antes de ter deixado a sua terra, deve ter tido contato, e muito contato com a idolatria. Mas ele deixou e trouxe consigo, levou consigo ideias, concepções, mentalidades, atitudes, costumes próprias do mundo, digamos assim, pagão, no qual ele nasceu e no qual ele viveu. Uhum. E Deus se adequa às capacidades, à compreensão de Deus que ele tinha. Obviamente que, por isso, ele é o pai na fé para todos nós, porque deixou a terra sem nenhuma caução, sem nenhuma garantia prévia. Somente pela fé ele foi para o desconhecido. Deus não prometeu nada para ele, simplesmente disse vá e ele foi. Deus não disse, olha, eu sou Deus, veja aqui, veja. Nada disso. Como Deus falou isso para Abraão, nós não sabemos. O fato é que ele acreditou, e nesse sentido a fé dele é radical, é paradigmática para todos nós. Pois bem, então Deus se adequa a tudo isso. Quando ele celebra essa aliança, acontece um passo importante da história da salvação da humanidade. Quem olha para o Antigo Testamento, olha para fatos, para pessoas, para momentos da história da salvação em que Deus está atuando. Eu sou o Deus, Jesus gostava dessa frase, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, o Deus que a carta aos Hebreus vai dizer de forma tão bonita, Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, eu sou o Senhor e não mudo. Quem olha para toda a história do Antigo Testamento, isso diz tudo para mim. Porque a história, o Senhor Deus se revelando paulatinamente, o Senhor Deus se manifestando à humanidade na figura de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos outros patriarcas, de Moisés, dos profetas, de todas as etapas da história de Israel. O Deus que tem compaixão no Antigo Testamento é o Deus que teve compaixão em Cristo. O Deus que educa, o Deus que adverte, o Deus que pune, o Deus que castiga, o Deus que tem paciência, o Deus que manifesta a sua misericórdia, o Deus de cada passo, de cada momento, de cada acontecimento do Antigo Testamento, é o Deus que me amou tanto e que está preparando a humanidade para, na plenitude dos tempos, enviar o seu Filho nascido de uma mulher, para que eu seja salvo e toda a humanidade também. Então, é uma aliança que nós não podemos esquecer jamais e que Cristo Jesus, atenção, Cristo Jesus conserva no seu próprio corpo. Uhum. O que significa Jesus circuncidado? Significa, no meu próprio corpo, eu tenho uma prova do que eu celebrei com vocês no passado. Que lindo isso. Ao dizer a Abraão, circuncisão. Portanto, uma aliança eterna. No céu, eternamente, Jesus circuncidado. No céu, eternamente, no corpo de Jesus. No corpo de Jesus. Nós temos o Antigo Testamento vislumbrado na circuncisão. Aliança eterna, também do ponto de vista físico. Aliança eterna, imperfeita, numa etapa, num momento, num acontecimento crucial para o povo hebreu, nosso pai na fé, mas tem uma outra aliança que vai mais para frente. E quando chegar Jesus, Jesus diz, eu não vim abolir a aliança de Abraão. Eu não vim abolir a aliança que eu celebrei com a Israel em Moisés. Eu não vim abolir a lei e os profetas. Vim levá-los à perfeição. O Senhor respondeu a todo esse povo de casa. Você vê que como algo que aconteceu há muitos anos atrás, estamos no livro do Gênesis, e a minha pergunta foi, mas o que esse fato nos diz? E Dom José começou a nos explicar. Esta aliança mostra a fé de Abraão. Esta aliança foi uma aliança que Jesus trouxe gravada também no seu próprio corpo. Olha a importância disso, a aliança de Deus com o seu povo.
aqui neste programa, é isso que vai acontecer com você. Você vai entendendo pouco a pouco páginas difíceis da Bíblia. E o bonito deste programa é o quê? Que Dom José vai nos ajudar a textos difíceis do Antigo Testamento a serem esclarecidos com o Novo Testamento, principalmente com Jesus. É muito bom ter você aqui, muito, muito, muito bom. Este é um programa onde você tem que compartilhar com as pessoas. Aliás, ainda é só o primeiro bloco e neste intervalo que vamos ter, você pode compartilhar com as pessoas, principalmente você que acompanha aí pelo canal do YouTube. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas estejam aqui conosco. Eu tenho mais perguntas para fazer para Dom José Falcão sobre ainda a aliança com Abraão e depois a gente ainda vai caminhar para a terceira aliança, que é com Moisés. Então, se prepare. Estamos de volta, programa Luz para os Meus Passos, é uma alegria ter você aqui. Estamos meditando a segunda aliança de Deus com a humanidade em Abraão. Já conversamos tantas coisas, já meditamos tantas coisas importantes. Eu tenho ainda uma última pergunta a fazer a Dom José Falcão em seu nome. Dom José, essa aliança, o grande sinal dela é a circuncisão. Com Abraão, sim, é verdade. Com Abraão. Sim. E a pergunta é, porque diz a Bíblia, em Gênesis capítulo 17, versículo 13, que essa é uma aliança perpétua. Certo. Uma aliança perpétua. E aí, se nós lermos o Novo Testamento, começamos a perceber que eles acreditavam que a circuncisão era importante, aquela coisa toda, e aí vem Paulo e fala, não mais a circuncisão, mas o batismo. Okay. Se ela é perpétua, por que esse sinal não deveria continuar nos cristãos? Perpétua porque procede de Deus que é perpétuo. Certo. Perpétua porque os acontecimentos da história enquanto tais, eles passam. Mas céus e terra passarão, mas minha palavra não passará. E a palavra do Senhor, ainda que num contexto histórico que já passou, perdura para sempre. Então, é uma aliança eterna num momento imperfeito. De novo, a frase de Jesus, eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. Portanto, a aliança de Noé é perpétua. A aliança de Abraão é perpétua. A aliança de Moisés é perpétua. Mas, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Mas qual é a diferença entre a aliança perpétua em Noé, a aliança perpétua em Abraão, a aliança perpétua em Moisés e a aliança do Calvário? Aqui está a palavra, nova e eterna aliança. Quais as palavras pronunciadas por Jesus na instituição da Eucaristia? Ele utiliza as mesmas palavras que aparecem na narrativa da aliança com Noé, da aliança com Abraão e da aliança com Moisés. Só que ele coloca uma palavrinha, nova. Nova. Então, eu não vim abolir o antigo, vim levar o antigo à perfeição. Essa é a primeira coisa que eu tenho a pontuar. Depois, entrando já em cheio na polêmica criada na comunidade cristã da parte dos pregadores judaizantes, já sabemos quem são os judaizantes. Os judaizantes são cristãos convertidos do judaísmo. Sim. Esses cristãos, se em boa fé, se em má fé, parece que havia alguns com má fé, tanto é que eles se tornaram adversários tremendos de nosso Senhor, não é? Himeneu e Alexandre, na 1 Timóteo, a quem São Paulo entregou a Satanás, e outros pregadores na comunidade da Galácia,
que levaram São Paulo a escrever aquela carta tão enfesada, digamos assim. E pela primeira vez São Paulo chama alguém de doido. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, etc. Insensato é doido, maluco. Por quê? Porque na Galácia, pregadores oriundos do judaísmo estavam defendendo exatamente isso. É preciso se circuncidar. O grande adversário, o principal adversário dessa doutrina foi o apóstolo Paulo. Aliás, foi essa problemática que suscitou a discussão que aconteceu na cidade de Jerusalém, o sínodo de Jerusalém, que a gente já abordou agora, quando tratou, se não me engano, das carnes moladas aos ídolos, etc. Sim. Vamos então, para a gente entender, aliança perpétua, porque aquilo que Deus realizou é uma vez para sempre. Mas aquilo que Deus realizou e é perpétuo e é uma vez para sempre, não significa dizer que isso exclui uma outra etapa. É uma aliança perpétua, vírgula, imperfeita. Em Noé, aliança eterna. O Senhor Deus, vimos aqui, o Senhor Deus diz para Noé, aliança eterna. Isso não significa dizer que Deus esteja proibido de manifestar novas etapas daquilo que é prefiguração. Por isso, de Noé, pulamos para Abraão. De Abraão, pulamos para Moisés. De Moisés, pulamos para nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, a palavrinha nova. Portanto, nova e eterna aliança não significa dizer que as outras não são eternas. As outras são eternas. Primeiro porque estão no coração de Deus que é eterno. Desde toda a eternidade. Eu quis manifestar, celebrar com a humanidade etapas da única aliança eterna. Etapa 1, Noé. Etapa 2, Abraão. Etapa 3, Moisés. Etapa 4, o meu próprio filho. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 15. Atos 15, versículo 1. Atos 15, versículo. Ficou clara a questão das etapas? Sim, sim. Na verdade, é uma única aliança. Exatamente. Com etapas, com desdobramentos, e ela atinge aquilo que São Paulo vai dizer em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos não é Noé, mas em Noé já temos a primeira manifestação da única aliança eterna. A plenitude dos tempos não é Abraão, mas em Abraão já temos a segunda manifestação, a segunda etapa da única aliança eterna. A aliança, Moisés não é a plenitude dos tempos, mas em Moisés já temos a terceira etapa da única aliança eterna. Depois nós vamos ver um texto fantástico, do profeta Ezequiel. Farei com vocês uma nova aliança, tirarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne. Lembra dessa promessa? Sim, Você sim. vai para frente, antes de chegarmos em Jesus. E antes de terminarmos aqui de falar com Moisés. Muito bem. Atos 15, versículo 1. Alguns homens, descendo da Judéia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidardes, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Ou seja, o que é que eles estavam pregando? Eles estavam pregando que a última etapa da aliança de Deus com os homens está em Abraão. Epa, coisa não é bem assim não para São Paulo. Aí São Paulo se enfesou com o sangue dele de Tarso, que ele era muito peculiar. Não, eu não posso aceitar uma coisa dessa. Aí gerou o quê? Uma confusão daquelas. Aí todo mundo sobe para Jerusalém para resolver esse abacaxi e acabou prevalecendo o pensamento dos apóstolos, que já estão lá, São Pedro e São Tiago, sobretudo, e o grande guardião e o grande elaborador da doutrina da justificação pela fé vai acabar sendo quem? O apóstolo Paulo. Dentre tantas afirmações do apóstolo Paulo, eu recomendo, viu? Para que você entenda o que é a justificação pela fé, que é um tema principalmente paulino, eu recomendo a Carta aos Romanos, os 6 primeiros capítulos, sobretudo os 6 primeiros capítulos, e a Carta aos Gálatas. Aí está
a carta magna, as duas cartas magnas da justificação pela fé em Jesus Cristo, Romanos e Gálatas. Mas eu escolhi da carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6, capítulo 5, versículo 6, Oniceia vai colocar isso em letras bem grandes, porque é um versículo pequeno. Essa frase é a síntese do pensamento da igreja, da doutrina da igreja, do ensinamento da igreja sobre a circuncisão, isto é, cortar o prepúcio do garotinho no máximo em até 8 dias de nascido. Estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. Ou seja, agora não é o órgão genital, agora não é esse sinal visível. Jesus vai dizer de forma muito bonita: vós sereis os meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Vós sereis conhecidos pela prática da caridade, é o que ele quer dizer. Então agora o sinal da pertença a Jesus, fé, batismo e prática da caridade. A fé que age pela caridade. Então a gente lê Marcos 16, 16, à luz de Gálatas: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, fé e batismo. Só que a fé sem as obras é morta, diz São Tiago. Mas o próprio apóstolo Paulo diz, concordando com ele, circuncisão, incircuncisão, mas o que vale, isso nada vale para Jesus Cristo. Isto é, olhar para o órgão genital e saber se foi circuncidado ou não. Mas a fé que age pela caridade. Então você tem batismo, fé e a caridade. Se é somente batismo e você não tem a fé, quem não crê será condenado. Portanto, você recebeu o batismo, mas por não crer em Jesus, esse batismo, sim, fez de você um filho de Deus, mas isso vai levar você para o inferno. Qual foi a frase, a primeira palavra do rico é pulão nos quintos dos infernos para Abraão? Pai. Abraão. Pai Abraão. Pai. Então você foi para o inferno com seu batismo. Pode chamar de pai. Mas quando Lázaro batia a sua porta, você não deu a mínima. A fé desse rico não agiu pela caridade. Está lá, batizado. O batismo imprime caráter. Condenado por toda a eternidade. Portanto, é um sacramento que não associou-se à fé e, se tivesse se associado, deveria agir pela caridade. Então, ser circunciso ou ser incircunciso de nada vale em Jesus Cristo. Agora a questão não é, digamos, anatômica. A questão não está no corpo da pessoa. A questão está na atitude da pessoa. Fantástico. Não é? Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, uma oração bonita pelos mortos. Gosto tanto dessa oração. Oração que nós, sacerdotes, nos velórios, recitamos tanto, a jaculatória. Vamos ver aqui como é que está a minha memória. Apocalipse 14, versículo 13. Que doravante os mortos repousem no Senhor, porque suas obras os acompanham. É só o que a gente vai levar. Se a gente não levar essas obras, meu amigo, de nada adianta o título de batizado, de crismado, de ordenado, etc. São as únicas coisas que nós vamos levar. Isso ilustra é uma oração pelos mortos, viu? Uma oração pelos mortos, que eles repousem, que eles descansem, porque suas obras os acompanham. Uhum. Os mortos que repousam são aqueles que levam suas boas obras para se apresentar diante de Jesus. Leia, por favor, essa linda oração pelos defuntos. Eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. Pronto. Aqui está a única coisa que cabe no caixão. Quer dizer, não é no caixão, não. Vai levar o corpo para o cemitério, mas diante de Deus. Diante de Deus. Ô, Dom José, então, Jesus é circuncidado. É. Querendo ou não, ele
ele traz essa aliança de Abraão. Não, ele quis. Ele quis essa aliança de Abraão. É verdade. Só que ele começa, e diante de tantos outros fatos, Jesus mostra que o que é externo não vale. O lavar copos, aquela prática externa que o judaísmo tinha. Jesus começava a dizer que era preciso a mudança de coração, as suas atitudes, como o Senhor fala. Perfeito. E parece então que os apóstolos colheram tudo isso de Cristo, perceberam que então o mais importante é a fé, as obras de caridade, o batismo. E eles, lendo isso, começaram então a interpretar: a circuncisão, não adianta você ser circuncidado e você não praticar fé, você não praticar obras, você não ser batizado. Então não é por isso que você vai ser salvo. Isso é um sinal externo. E aí parece que Jesus traz uma circuncisão do coração, seria isso? Sim. Porque tem uma hora que eu lembro de uma passagem que ele diz incircuncisos de coração, alguma coisa assim, né? É verdade. Está corretíssimo o raciocínio. De novo, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Ser circunciso e ser incircunciso de nada vale, porque o que justifica é a fé que age pela caridade. Ou seja, uma fé que se traduz em obras concretas, obras de pessoas convertidas. Porque convertei-vos e crede são as primeiras palavras que Jesus pronuncia no início de sua vida pública. Primeiro a conversão, depois a fé. Fale-se da fé sempre, mas nunca se dissocie a fé da conversão. No primeiro discurso, primeiro a conversão, depois a fé. Não tem nenhum sentido, nem fundamentação bíblica, primeiro você acreditar em Jesus e renunciar ao pecado. Primeiro você renuncia ao pecado, depois você crê em Jesus e recebe o batismo. Essa ordem, o apóstolo Pedro, por isso que os primeiros discursos da igreja, e particularmente o primeiro de todos eles, que foi o discurso de São Pedro no dia de Pentecostes, no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, vá abrindo, São Pedro faz um longo discurso, correto? É o grande discurso da igreja, é o ponto de partida, é o primeiro discurso da igreja no dia de Pentecostes. No finalzinho, a pregação causa um impacto tremendo no coração dos que estavam ouvindo o apóstolo Pedro. Aliás, cada um na sua língua. O dom da glossolalia, não é? Nesse contexto eles pregavam e cada um entendia na sua própria língua. Então, o primeiro discurso foi do apóstolo Pedro. E aí eles fazem uma pergunta para São Pedro. Irmãos, o que devemos fazer? Vamos à resposta do apóstolo Pedro, porque nela nós temos aqui uma forma bem segura, bem solene de responder a sua pergunta. Primeira coisa que você deve fazer: ouviu o discurso, gostou do discurso, ficou encantado com o discurso, ficou fascinado com o discurso, louvou e glorificou a Deus pelo discurso, o seu coração crepitou de alegria como os discípulos de Emaús, não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava as Escrituras. Tá bem? E agora, o que é que eu devo fazer? A resposta do apóstolo Pedro é impressionante. Sim, diga. Como judeu, ele podia dizer: circuncidem-se agora. Pois é. Era onde eu ia chegar. Leia a partir do versículo 37 até o versículo 41, que é o finalzinho do discurso, o efeito, digamos assim, do discurso maravilhoso, a primeira pregação de São Pedro, que a gente percebe que aí não há espaço para circuncisão. Agora é uma outra dinâmica, agora é uma outra ordem. Atos 2, de 37 a 41. É muito bonito. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos. Que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus.
Ainda com muitas outras palavras exortava-os, dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Pronto, veja aqui os três elementos que caminham juntos quando a palavra é anunciada. A fé, que é precedida da conversão, arrependei-vos, e o batismo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Ele não disse arrependei-vos e sede circuncidados. Recebei a circuncisão, fazei a circuncisão. Não. Arrependimento, batismo e fé. Ou, se nós quisermos, a ordem de Jesus em Marcos capítulo 1, versículo 15, convertei-vos e crede. Como o apóstolo Paulo aqui, e no final do Evangelho segundo Mateus, 16. Quem crê e for batizado será salvo. Então, você pega a primeira frase de Jesus no Evangelho segundo Marcos, convertei-vos e crede, e pegue a última frase de Jesus no mesmo Evangelho, quem crê e for batizado. Então, conversão, fé e batismo. Maravilhoso, Dom José. Eu creio que está ficando muito claro para mim, está ficando muito claro para você. Esse tema da circuncisão, ela é tão importante, né? O Antigo Testamento vai falar tanto sobre isso. E Jesus, ele foi circuncidado, como vimos. Os apóstolos falaram muito sobre isso e agora está ficando muito claro para nós. Uma nova aliança. E essa circuncisão agora é no coração, é arrependimento, é conversão, é mudança de vida. Isso é maravilhoso. Está faltando muito pouco tempo para a gente acabar este programa. Faltam 6 minutos para a gente acabar este programa. Então, nós vamos te deixar com um gostinho para o próximo. Então, nós vamos... vou fazer o Dom José dar uma introdução, não sei até onde vamos chegar, mas é só para te deixar, então, com um gostinho na boca para o próximo programa. Porque o que nós estamos vendo? A aliança de Deus com o seu povo. Três alianças. Dom José deixou claro para nós que é a mesma aliança em partes. Primeira aliança com Noé, o sinal, o arco-íris. Segunda aliança com a humanidade na pessoa de Abraão, o sinal, a circuncisão. Ou seja, no próprio corpo do homem. Depois, que é o que nós vamos ver agora, a terceira aliança em Moisés, o sinal, a arca da aliança. E depois, Dom José já fala da última e definitiva aliança, a nova aliança, que é no Calvário, em Jesus Cristo. É muito bom estar vendo tudo isso, Dom José. Eu queria que o senhor nos fizesse uma introdução. Creio que não vai dar tempo de nós tratarmos do assunto, mas é só para deixar o gostinho para eles quererem assistir o próximo programa. O que podemos esperar agora da terceira aliança de Deus com a humanidade em Moisés? O que Deus prometeu a Abraão, Deus vai fazer com que Moisés veja, mas não entre. A terra onde jorram leite e mel. Essa expressão o Senhor Deus diz a Abraão. Então, 600 anos vão se passar de Abraão até Moisés. Abraão gerou, vamos à memória. Abraão se casou com Sara. Nasceu um único filho, Isaque. Isaque casou com Rebeca e nasceram 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó teve o nome mudado para Israel. Este teve 12 filhos. Alguns de Lia e de sua escrava, e alguns de Rebeca, de Lia e Raquel. Está vendo que a idade chegou? Eu confundi. Sua memória é excelente. Pois bem, confundi Raquel com Rebeca. Rebeca foi a belíssima esposa de Isaque.
Então, esposa de Abraão, Sara, esposa de Isaque, Rebeca, e esposas de Israel, Lia, esposa de Israel, Jacó, Lia e Raquel. O grande amor da vida dele não foi Lia, foi Raquel, que só deu 2 filhos para ela, né? E Judá não nasceu de Raquel, nasceu de Lia. Bem, em todo caso, temos 12 filhos. Alguns filhos de Lia, alguns filhos da escrava de Lia. Alguns filhos de Raquel e filhos também da escrava de Raquel. O total dá 12 filhos. Esses filhos são os 12 patriarcas. E esses 12 patriarcas tem um episódio de José, que Sim. vai para o Egito, enfim, toda aquela história. Ele acolhe a família, perdoa os seus irmãos pelo que eles fizeram contra ele, inveja, etc. E aí eles chegam ao Egito, onde vão ficar 430 anos. Depois vem Moisés, que é o grande libertador. E aí Moisés lidera o povo depois das 10 pragas em direção à terra prometida, sai do Egito. Não é? E 40 anos depois de peregrinar durante 4 décadas no deserto, eles contemplam a terra. Antes disso, logo depois que ele sai do cativeiro do Egito e atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto com o povo, depois os soldados de Faraó, com Faraó, vêm e aí o mar os mata a todos. No Sinai vai ser celebrada a terceira aliança. Isto é, vocês estão livres. E agora eu vou fazer uma nova aliança na pessoa de Moisés. Já temos a Páscoa, não é? A aliança é pós-pascal. Aí vamos ter o sangue da aliança, vamos ter o livro da aliança, que comporta o decálogo e as outras prescrições que Deus vai conceder a Moisés. Então aqui temos o livro da aliança, nós temos o sangue da aliança e temos a arca da aliança. Mas isso é assunto para a próxima semana. Eita, que eu já fiquei com água na boca de poder estudar com você esta terceira aliança de Deus com a humanidade na pessoa de Moisés. Olha, Noé foi maravilhoso, a aliança com Abraão, aprendemos tantas coisas. E tudo que Dom José já falou, o que virá em Moisés, são coisas maravilhosas. Você não pode perder, tá certo? Então, semana que vem temos encontro marcado. Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.